Saudações a todos! Vamos trazer para nossa reflexão algumas questões do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, Lei da Justiça, Amor e Caridade, em que Kardec trabalha os pontos caridade e amor ao próximo. Então ele pergunta aos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? É importante que nós entendamos, né? O que é realmente a caridade, o que se espera de nós. Temos aprendido constantemente, reiteradamente, estamos sendo sempre convidados, lembrados, incentivados, né, a praticarmos a caridade, reconhecendo o fora da caridade não há salvação, não mais o fora da igreja não há salvação, né? Não é questão de estarmos ligados a determinados núcleos religiosos que nos confere determinada condição, e sim as nossas obras, como o próprio Jesus ensinou. E a caridade é a manifestação do sentimento que nós temos em relação ao próximo, caridade em todos os sentidos, né? Então, daí a necessidade de refletirmos. E ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Para que compreendamos bem o que seja indulgência para as imperfeições alheias, é um tipo de um sentimento muito comum que nós temos em relação a nós mesmos. Quando agimos de determinada forma, né, muitas vezes encontramos ali infinitas justificativas, né, que expliquem ali aquele determinado ato que tivemos. Então, nós somos indulgentes em relação a nós mesmos. E é essa mesma indulgência que nós temos que aplicar em relação ao outro, né? Junto ao perdão das ofensas, como os espíritos respondem. E Kardec, então, comenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas, se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Belíssima explicação nos traz Kardec, né? Se conseguíssemos, ou melhor dizendo, se conseguirmos pautar nossas vidas, nossos atos no trato com o outro, no trato com o semelhante, baseado neste ensinamento, com certeza estaremos ganhando assim um resultado verdadeiramente positivo em termos da nossa melhoria, do nosso crescimento. E Kardec pergunta em seguida: Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos?
Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece, né? Então, antes, porém, vamos ver aqui aquela resposta anterior. Vale a pena nós comentarmos antes de entrarmos na questão da esmola, porque é importante que entendamos, né? É muito claro, a resposta é muito clara, por isso eu não ia nem comentar, mas é importante que reafirmemos que o nosso coração, como nós aprendemos no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, não vai bater com a mesma alegria quando nós encontramos um inimigo quanto encontramos um amigo. É claro que há diferença brutal em termos de sentimento, né? Não há como vibrar alegria ao encontrar ali alguém que nos feriu, alguém por quem temos receios, desconfianças, né? Então, isso não é isso que Jesus nos pede. O que ele nos pede? É dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo e aqui na resposta a Kardec. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Então, não ficar remoendo aquela dor, aquele ato, aquela situação que nos alcançou, é perdoar, e quem perdoa deseja o bem, quem perdoa vibra no bem em relação àquela pessoa, emite os bons pensamentos. Se algo de bom alcança aquela pessoa, não deve nos descontentar, mas sim ficarmos, né? Ficarmos felizes por aquela pessoa ter conseguido aquela determinada graça, aquela determinada oportunidade, né? Enfim, é isso, é pagar o mal com o bem, é isso. Agora, é claro que o coração não bate da mesma forma em relação a essas pessoas e em comparação com aquelas com as quais nos afinamos, né? Com aquelas que temos ali o prazer de conviver, o prazer de estar junto. Então entendamos bem o que Jesus espera de cada um de nós. Então, voltando agora à questão, que pensar da esmola? E eles respondem: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, condenais a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda
ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiro humano sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, que é no plano espiritual, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir, né? Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Todas essas respostas que nós vimos foram dadas por São Vicente de Paulo, foram dadas a Kardec. E Kardec, por fim, pergunta: mais uma questão que ele coloca dentro deste tema. Vamos lá. Não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa, né? Então, muitos acabam ali entrando nessa vida de mendicância por própria culpa. Eles respondem, sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, essas questões nos fazem refletir muito, e eu quero trazer agora, nós vamos ver agora, uma pequena história, né, baseada em fatos reais, que nos é contada, e que inclusive há poucos dias foi comentada aí num dos áudios, mas simplesmente comentada, né? E até perguntaram sobre o texto, né? Então vamos ler o texto completo para que possamos sentir melhor esse ensinamento, né? Que acaba aí nos sensibilizando muito. É do livro A Luz Dissipa as Trevas. É uma seleção de histórias verídicas, né? E aqui nós temos o circo. Quando eu era adolescente, meu pai e eu estávamos na fila para comprar ingressos para o circo. Finalmente havia apenas uma família entre nós e o guichê. Esta família me causou uma profunda impressão. Havia 8 crianças, provavelmente todas com mais ou menos 12 anos. Podia-se dizer que elas não tinham muito dinheiro. Suas roupas eram baratas, porém limpas. As crianças eram bem comportadas, todas em pé na fila, 2 a 2, de mãos dadas atrás de seus pais.
falavam animadamente sobre os palhaços, os elefantes e outras coisas que veriam naquela noite. Podia-se perceber que nunca tinha ido ao circo. O programa prometia ser um grande acontecimento em suas vidas jovens. O pai e a mãe iam à frente do grupo, tão orgulhosos quanto poderiam estar. A mãe segurava o braço do marido e olhava para ele, como se dissesse: "Você é meu cavalheiro com uma armadura brilhante." O pai sorria, cheio de orgulho, e olhava para ela como se respondesse: "Você tem razão." A vendedora de ingressos perguntou ao pai quantos ele queria. Ele respondeu: "Por favor, quero 8 crianças e 2 adultos para levar minha família ao circo." A vendedora disse o preço. A mãe ficou cabisbaixa e largou o braço do marido, que ficou com os lábios trêmulos. Ele inclinou-se para a vendedora e perguntou: "Quanto foi que a senhora disse?" A vendedora disse novamente o preço. O homem não tinha dinheiro suficiente. Como poderia dizer aos seus 8 filhos que não tinha dinheiro suficiente para levá-los ao circo? Vendo o que acontecia, meu pai colocou a mão no bolso, pegou a nota de $20 e deixou cair no chão. Nós não éramos ricos no sentido em que se emprega esse termo. Meu pai se abaixou, pegou a nota, tocou no ombro do homem e disse: "Senhor, com licença, isso caiu do seu bolso." O homem entendeu o que estava acontecendo. Não estava pedindo esmolas, mas certamente apreciou ajuda numa situação terrivelmente constrangedora. Ele olhou bem nos olhos do meu pai. Pegou suas mãos nas suas, apertou com força a nota de $20 e, com os lábios trêmulos e uma lágrima rolando em seu rosto, respondeu: "Obrigado, Senhor. Isso realmente significa muito para mim e para a minha família." Meu pai e eu voltamos para o nosso carro e nos dirigimos para casa. Não fomos ao circo naquela noite, mas valeu a pena. Grande lição, grande lição. Aproveitar uma oportunidade de uma forma tão delicada. Grande lição. Que nos inspiremos, né? Que nos inspiremos e saibamos aproveitar as oportunidades. Oportunidade tanto de ser útil a alguém, como também a oportunidade de poder agradecer a alguém que nos estende as mãos. Refletamos muito. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Vozes do Grande Além, que são comunicações de espíritos que se comunicaram através do Chico Xavier, né? Essa mensagem em particular é uma mensagem de 15 de março de 1956, de uma companheira chamada Hilda. Ela vai falar sobre suicídio e obsessão. Então ela nos diz: há 2 palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma dessas palavras é a consciência, a outra é a responsabilidade. No plano físico, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira, a consciência, e iludir a segunda, a responsabilidade, mas temporariamente no campo das verdades eternas.
não será possível adormecer ou enganar uma e outra. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas ou compromissos. Enquanto desfrutais o aprendizado na existência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e nossos desejos. Vejam que temos sempre aprendido sobre a questão do pensamento, né? Como ele usa aqui a expressão que é a energia coagulante de nossas aspirações e nossos desejos. Então, sempre é importante pensarmos quais são os nossos desejos, quais são as nossas aspirações, quais são as nossas intenções, porque aquilo que desejamos, que pensamos, que acalentamos constantemente, isso tende a se concretizar, a se materializar, a acontecer. Por isso ele fala que o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Ela continua dizendo: por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Fala-vos uma humilde companheira que ainda sofre depois de aflitiva tragédia no suicídio, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda que se arrojou, infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa da nossa mente. Então, o pensamento ali difícil, delituoso, como ela fala, ele é como se fosse um fruto apodrecido, né? Basta pensarmos quando temos uma fruta podre, essa fruta vai atrair o quê? Moscas. Então, da mesma maneira, esses pensamentos destrutivos que alimentamos vão atrair ali espíritos que se comprazem com aquele nosso pensamento. Podem ser espíritos que têm alguma dificuldade conosco, alguma mágoa, rancor, ódio. Ou talvez sejam espíritos que se aproximam simplesmente pela afinidade. Afinidade de pensamento, afinidade de gosto. Então, não necessariamente todos os espíritos que se aproximam, eles têm alguma dificuldade. Eu digo espíritos que não nos fazem bem. Não necessariamente eles têm alguma dificuldade conosco. Mas sempre lembrando também aqueles que nos querem bem, né? Nosso espírito protetor, os espíritos afins, né? Tantos ali que vibram, que torcem por nós. E ela continua dizendo: de instante a instante a corrupção se dilata. Atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância, que se sentem garantidos por nossa incúria, né? Nosso descuido, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Obsidiada fui, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, desprezando todos os favores que a providência divina me concedera na estrada primaveril. Então aqui nós subentendemos que ela teve ali alguma desilusão amorosa, e como ela se coloca caprichosa, contrariada, ela acaba ali alimentando então ideias de suicídio. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e com isso, através dessa ideia, fortaleci ligações deploráveis com desafetos do meu passado, que agora falava mais alto no presente. Esqueci-me dos meus pais generosos, a quem eu devia ternura. Esqueci dos familiares junto aos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Esqueci meus amigos cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa. Desviei-me do campo das sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que essas obrigações representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Então, alimentando essas ideias de suicídio, ela acaba ali se esquecendo, olvidando, como ela usa a expressão, né, os amigos, a família, né, tudo aquilo que ela havia recebido, que poderia fortalecê-la, né, poderia ajudá-la a passar por aquele momento difícil. Refletia no suicídio com a expectativa de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesmo.
Então ela tinha essa ilusão de que o suicídio seria a liberdade, mas o suicídio ele tem duas grandes decepções, de que os problemas não se resolvem, pelo contrário, cria-se ali um abismo entre a própria pessoa e a paz que ela procura, e que não se morre, né? O suicídio, nós hoje com essa visão do espiritismo, sabemos que ninguém morre, fica ali o corpo inerte, né? Mas o espírito continua vivo, sentindo, né? Enfim, altamente perturbado quando ele toma essa decisão ali tão difícil que é do suicídio. Então, algumas pessoas até tomam essa atitude de fato procurando algum alívio, alguma paz, algo que aplaque ali a sua angústia, o seu tormento, mas nós temos que refletir sobre isso, que a morte do corpo físico, de maneira nenhuma ela apaga as dores que são da nossa alma, que são do nosso espírito, porque continuaremos vivos, assumindo todas as responsabilidades aí pelas nossas atitudes. Por isso nós temos que tomar muito, mas muito cuidado quando esses pensamentos eles se achegam até a nossa mente, para que a gente possa não alimentá-los, não acalentá-los, né? Buscando ali a ajuda da família, dos amigos, da religião, né? No nosso caso, mais particularmente, a gente tem falado do espiritismo, mas todas as religiões que buscam a Deus, que alimentam a esperança, a fé, elas são extremamente importantes nesses momentos. Ela continua dizendo: nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu passado se reconstituíram, religando minhas trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio, empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Então, alimentando aquele pensamento, uma certa noite ela acaba pegando ali a taça com o veneno que ela tomaria dentro da ideia que ela estava ali cultivando. Refiro-me a essa hora terrível e inesquecível para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. Vejam, o pensamento que ele é criado, alimentado e vivido. Pela nossa condição, quantas vezes nos chegam pensamentos ali difíceis, né? Mas se eles são criados, nós temos que barrar ali esse círculo vicioso em que ele é criado, alimentado e vivido. Se chega a tentarmos identificar, opa, peraí, esse pensamento não é bom, isso não me faz bem, eu sei que eu não devo tomar essa atitude, ou seja, não alimentar essa ideia para que ela não seja vivida, para que ela não seja concretizada. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção, né, pelo abandono, pela ideia de suicídio, né, então iluminou a alma. Entretanto, na penumbra do quarto, rostos sinistros se materializavam de leve e braços hirsutos me rodearam. Então, no momento em que ela pensa ali em tomar aquela taça com veneno, vem ali uma luz, né, ela fala, poxa, eu não devo morrer assim, eu não posso, né? Em contrapartida, ela vê ali verdadeiros vultos, né, de espíritos que estavam estimulando para que ela fizesse aquilo. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando, é preciso beber. Ela ouvia essas vozes, né? A bênção do socorro celeste como que fora abafada por todas as correntes da treva que eu mesmo nutrira. Então veja ali, a ajuda se fazia presente, em contrapartida o ataque, o assédio, a obsessão também, mas ela diz que essas correntes das trevas ela havia nutrido ao longo ali de muitos momentos da vida dela, nutrindo a partir do momento que ela começa a planejar ali a própria morte, né, planejar ali o suicídio. Por isso que ela fala, correntes da treva que eu mesma nutrira. Apesar de minha mão trêmula ansiar desfazer-se do líquido fatal, esvaíram-se-me, né, foram acabando as forças. Senti-me desequilibrada, embora sustentasse a consciência do meu gesto, tomei, quase sem querer, a porção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Então ela acaba tomando ali aquele veneno e desencarnando.
Em verdade, eu era obsediada. Sofria a perseguição de adversários residentes na sombra, mas uma perseguição que eu mesmo sustentei com a minha desídia, com o meu descuido e com a minha ociosidade mental, a preguiça mental, falta ali de procurar ali objetivos mais nobres ao longo da vida. Corporificar a imprevidente todas as forças que na extrema hora me facilitarão a queda. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora que me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados, de nos alertar a noção da responsabilidade da consciência no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Serviço esse a que me consagrei, até que novo estágio entre os homens me impõe a recapitulação total da prova em que vinha a desfalecer. Então o grande trabalho dela, quando fez esse relato, tem sido alertar as pessoas, sobretudo aqueles aqui na Terra, sobre a consciência, sobre a responsabilidade, e ela se prepara, então posteriormente vai se preparar para retornar à Terra nas lutas para vencer essas provas que ela falhou nessa existência através do suicídio. É por essa razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é assim como um detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, procuremos movimentar também o trabalho, a bondade, o estudo, contra a dominação do pensamento infeliz, logo que esse pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos e manifestos. Então vejam, busquemos ali o trabalho, a bondade, o estudo, para que esses pensamentos não encontrem moradia na nossa mente. Então ela fala, logo que esses pensamentos começarem a surgir, procure se fortalecer, não os alimente. E ela fala de desejos imanifestos, porque podemos ter desejos ali, pensamentos que nós não admitimos nem para nós mesmos. Então, muita atenção com aquilo que passa ali na nossa cabeça. E ela nos dá alguns conselhos. Olha, cumpramos nossas obrigações, visitemos um amigo doente, atendamos a uma criança desventurada, infeliz, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, a leitura edificante, busquemos a conversação robusta e edificante também, refugiemos-nos no santuário da prece, busquemos ali a oração, a nossa ligação a Deus, aos espíritos protetores, devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através desse pensamento insensato, a obsessão se insinua, a perseguição se materializa, e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Então, Hilda, que é essa companheira que nos alerta, para que mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança, a fé e a confiança na vida, em nós mesmos, e acima de tudo a confiança em Deus, esse Pai que é justiça, mas que também é misericórdia, que é bondade. Então, nos alimentemos mentalmente com boas leituras, com boas conversas, com boas músicas, com bons filmes, nos alimentemos mais de esperança, porque tudo passa. As nossas angústias mais difíceis, elas passarão, mas então tenhamos um pouco mais de paciência, um pouco mais de fé, porque certamente dias melhores eles surgirão se soubermos aí perseverar. Assim como se olharmos para trás, já vencemos ali batalhas talvez gigantes que não imaginávamos e passamos por elas. Então, que Deus nos fortaleça, nos ampare a todos aqueles
suicidas ou aqueles que pensam ideias de suicídio. Graças a Deus, graças a Jesus.